Já haviam se passado pelo menos 400 anos, desde o término do Velho Testamento até o anúncio do nascimento de Jesus. 400 anos de silêncio, tanto da parte de Deus, quanto também da parte dos homens. Todavia, o Velho Testamento, que era a única palavra de Deus, ainda falava. Todas as mulheres judias tinham a esperança de que poderiam ser a mãe do Messias. E no meio do silêncio, o Messias estava sendo aguardado pela nação de Israel. Ana, uma viúva de quase 84 anos de idade, esperava pelo Messias todos os dias, incansavelmente, no templo de Jerusalém. Simeão, um outro homem provavelmente também avançado em idade, havia recebido a promessa de que ele não morreria até que os seus olhos contemplassem o rosto do Messias de Israel. Porém, poucas pessoas o aguardavam, principalmente da forma como ele acabou chegando ao mundo, na calada da noite, em uma manjedoura, lugar de animais, e através de uma moça muito simples, que não tinha nenhuma expressão social dentro daquela nação. Mas essa moça muito simples, pobre e sem importância social, foi o canal de bênçãos que Deus usou para trazer ao mundo o seu filho Jesus. E assim como essa moça, chamada Maria, eu e você também podemos, neste dia e sempre, sermos usados como canais de bênçãos para levar a palavra de Deus aos outros. O anjo disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Isto quer dizer que não podemos esconder essa notícia que é de grande alegria dentro do nosso coração. Precisamos espalhar esta notícia para o mundo inteiro. Duas senhoras estavam felizes dentro de um restaurante, comemorando a chegada de um bebezinho. Elas estavam felizes que o bebezinho havia chegado, a gravidez havia sido um sucesso, o parto havia sido um sucesso. Uma delas era a mãe. E quando o garçom soube que elas estavam comemorando a vinda daquele bebezinho, naturalmente ele perguntou: mas onde está o bebezinho? E a mãe da criança respondeu: nós não o trouxemos porque ele ainda é muito pequeno para entender o que estaria acontecendo. E assim também o mundo está comemorando o nascimento de Jesus nesta época do ano, mas sem a presença dele, sem trazê-los para suas casas e para suas vidas. Por isso eu digo, irmãos, as pessoas precisam descobrir neste Natal o que Maria, mãe de Jesus, descobriu no primeiro Natal da história deste mundo. E o que ela descobriu? Em primeiro lugar, ela descobriu que os planos de Deus são eternos. O anjo disse que Jesus reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Os planos de Deus são eternos. Para Deus não existe passado e muito menos futuro. Tudo é presente aos olhos de Deus. A eternidade, irmãos, é um presente contínuo na presença de Deus. Quando o anjo então anunciou o nascimento de Jesus, Deus estava ensinando para Maria, e Deus está ensinando para nós, que não devemos fazer planos pensando apenas no dia de hoje, pensando apenas no aqui e agora, mas pensando na eternidade. Quais eram os planos de Maria quando o anjo os interrompeu? Primeiro, ela tinha planos para a sua vida terrena. Todos nós aqui temos planos para as nossas vidas terrenas. Nós já estamos planejando o próximo ano, e
desejando, alguns alvos. Este anjo apareceu a uma virgem desposada com um homem. E essa palavra desposada significa que ela e José eram noivos, eram casados legalmente, mas ainda não haviam consumado o casamento através do ato conjugal. Isso quer dizer que ela ainda era uma jovem virgem, pura, tanto física, mas espiritualmente também. Sinceramente, se Jesus fosse nascer hoje, quantas moças possuiriam as mesmas características e as mesmas qualidades de Maria, não só através da pureza física, mas principalmente também através da pureza espiritual. Maria não era perfeita, mas ela era uma serva verdadeira e submissa à palavra de Deus. Você há de observar comigo que quando o anjo interrompeu os seus planos terrenos, ela não reclamou, ela não retrucou, ela não achou ruim. Como qualquer outra moça de sua idade, ela queria encontrar o príncipe encantado e se casar com ele. E como toda moça judia, ela queria ter muitos filhos, e quem sabe um deles haveria de ser muito importante na nação de Israel. Sobre os nossos planos, a Bíblia diz em Provérbios 19, 21, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Algumas pessoas já estão planejando o que vão fazer no próximo ano, mas sem consultar a perfeita vontade de Deus. A igreja, a Bíblia, a palavra de Deus e a oração estão completamente do lado de fora desses planos. Por isso, o famoso missionário David Livingstone disse certa vez que preferiria morar no coração da selva, no coração da África, porém no centro da vontade de Deus, do que se assentar no trono da Inglaterra, porém fora da vontade de Deus. Maria pensava assim também. Ela tinha os seus planos, mas quando Deus os interrompeu para estabelecer os planos dele, ela concordou. Maria disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu sei que nesta manhã, todos nós, talvez sem exceção, já tenhamos traçado os nossos alvos e os nossos planos para o próximo ano. A pergunta é a seguinte: você estaria disposto a interrompê-los para fazer a vontade de Deus? A segunda pergunta é se nos seus planos você incluiu também a igreja, se você incluiu também a Bíblia, e se você incluiu também uma vida piedosa debaixo de oração. Quais eram os planos de Deus? Deus tinha planos para a eternidade, enquanto Maria tinha planos para a vida terrena. O anjo disse: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Nem sempre os planos de Deus parecem o melhor. A princípio, os planos de Deus nem pareciam bons. Engravidar-se antes do casamento, engravidar-se sem a participação ativa de um homem, carregar a vergonha, o opróbrio de uma gravidez fora de tempo, correr o risco de ser apedrejada até a morte, depois de tudo, ainda perder o seu filho através de uma morte injusta e cruel. Veja então que os planos de Deus não pareciam ser o melhor. Simeão disse para Maria: e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E isto literalmente aconteceu na cruz do Calvário, quando Maria,
Aquela mãe viu Jesus Cristo, seu filho, sendo chicoteado, perfurado, crucificado e morto diante dos seus próprios olhos. Quantas mulheres, quantas irmãs aceitariam humildemente este papel, este plano de Deus para as suas vidas? Poucas já aceitam os planos de Deus que estão na Bíblia, que são mais fáceis e muito menos dolorosos. Ela não. Maria aceitou todos os detalhes do plano de Deus, porque, meus amados, conhecer a vontade de Deus é o maior conhecimento de todos. Amém, irmãos? Conhecer a vontade de Deus é o maior conhecimento de todos. Mas fazer esta vontade, realizar esta vontade, é a maior realização de todas. Qual é a maior realização de uma vida? É fazer a vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. A maioria de nós realiza muito menos do que sabe sobre a vontade perfeita de Deus. E eu repito, a maioria de nós realiza muito menos do que sabe sobre a vontade perfeita de Deus. Se Maria fosse membro do Templo Batista Maranata, ela aceitaria com toda certeza todos os princípios e todas as doutrinas bíblicas praticadas por esta igreja. Por quê? Porque ela não estaria vivendo para este mundo, mas ela estaria vivendo para a eternidade. Dr. Bob Jones Sr., fundador da universidade onde eu estudei, dizia: se eu vou viver por toda a eternidade, é melhor que eu aprenda como viver. É melhor aprender como viver. Então Deus está visando, irmãos, a nossa eternidade. Tudo que Ele realiza, tudo que Ele permite, visando a nossa eternidade, e não apenas a nossa vida terrena, que é passageira, é temporária. Nada que fazemos é pequeno aos olhos de Deus. Tanto uma gota de orvalho, assim como um raio que cai do céu, estão fazendo a vontade de Deus. Maria aprendeu que o ser humano tem planos passageiros para esta vida, mas Deus tem planos eternos para o ser humano. Maria aprendeu que o ser humano tem planos passageiros para esta vida, mas Deus tem planos eternos para o ser humano. Em segundo lugar, ela descobriu também que as promessas de Deus são infalíveis. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Maria aprendeu que Deus sempre cumpre as suas promessas. O Velho Testamento dizia que o Messias iria nascer da casa de Davi. Da casa de Davi nasceu o Messias. O Messias iria nascer de uma virgem. De uma virgem o Messias nasceu. O Messias iria nascer na cidade de Belém. Na cidade de Belém ele nasceu. O Messias seria chamado de Nazareno. Nazareno ele foi, e assim tantas outras promessas de Deus foram cumpridas na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento do Messias, Maria acreditou naquela promessa. Diferentemente de Sara, que quando o anjo anunciou o nascimento de Isaac, ela riu, ela zombou daquela promessa. Diferentemente da mãe de Sansão, que quando foi avisada que também ficaria grávida, ela não acreditou. Maria, por outro lado, não pensou duas vezes. Amém, irmãos? Assim que foi anunciado, ela acreditou na promessa. Na verdade, irmãos, mais de 300 profecias a respeito do Messias, da sua primeira vinda, foram literalmente cumpridas
na pessoa de Jesus Cristo. O que Maria aprendeu? Primeiro, que as promessas de Deus têm o seu próprio tempo. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Onde será que ela se encontrava? Sozinha, com certeza. E de repente aquele homem, na primeira vista era um homem, aparecendo para ela. Imagine o susto, imagine a surpresa daquela moça. Deus escolheu a mulher e o tempo para o seu filho nascer. Irmãos, outra mulher não serviria, outro tempo não serviria, porque as promessas de Deus têm o seu tempo próprio. Gálatas 4:4, veja o que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Só aqui Deus esperou 4.000 anos para enviar o seu filho. 4.000 anos, desde que ele havia prometido que enviaria o seu filho. 4.000 anos, desde que ele havia prometido a solução para o pecado. Quando enviou, foi justamente na plenitude dos tempos. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e o nosso tempo nunca é o tempo de Deus. Podem ter certeza disso. O missionário Adoniram Judson trabalhou 6 anos em Burma, na Ásia, quando conseguiu batizar o seu primeiro convertido. 6 anos depois. Aí os seus críticos, depois de 3 anos, vendo que não havia resultados, lhe perguntaram: onde estava a evidência do seu sucesso? O missionário respondeu: o meu sucesso é a certeza que Deus cumpre todas as suas promessas. O meu sucesso é a certeza que Deus cumpre as suas promessas no tempo dele. Amém, irmãos? Não no nosso tempo. Mais de 100 igrejas nasceram daquele ministério e milhares de almas foram salvas alguns anos depois. Irmãos, a única certeza de sucesso são as promessas de Deus, mas no tempo de Deus e no jeito de Deus. Há muitas promessas na Bíblia, mas para que elas aconteçam, o tempo precisa ser exato. As promessas de Deus não são imediatas e elas dependem do plano dele. Elas dependem do tempo dele. Na verdade, o único limite para as nossas orações é a vontade perfeita de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então este é o único limite para as nossas orações, é a vontade de Deus, e graças a Deus por isso, porque nós não podemos receber tudo o que queremos e tudo o que pedimos, porque nem tudo é bom para nós. Nós poderíamos, nesta manhã, encher a igreja se mentíssemos, manipulássemos as pessoas, dizendo que Deus irá dar tudo o que elas pedirem, na hora que elas pedirem. Mas Maria aprendeu, e nós aprendemos também, que as promessas de Deus têm o seu próprio tempo. E segundo, ela aprendeu que as promessas de Deus têm o seu preço. Ela perguntou: como se fará isto? Como que eu posso ser mãe, visto que não conheço homem algum? Às vezes, as promessas de Deus parecem tão absurdas que nós vamos precisar de fé para acreditar nelas. E vamos precisar acreditar em milagres. Mas, na maioria das vezes, as promessas de Deus são simples. Só precisamos obedecer para recebê-las. Maria precisou acreditar em um grande milagre,
ela iria conceber sem a participação biológica de um homem. E sabe o que ela fez? Ela acreditou. E ela disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Fé e obediência. Fé e obediência são os dois elementos que Deus pede para cumprir as suas promessas em nós. Maria ofereceu os dois. Uma jovem crente, alguns anos atrás, me procurou porque ela estava duvidando de sua salvação. Logo percebi que Satanás estava enchendo o coração dela com dúvidas. Mais uma vez, lhe mostrei na Bíblia o plano de salvação. Ela orou. Aí eu perguntei-lhe: você teve fé que Jesus Cristo morreu por todos os seus pecados e Ele ressuscitou ao terceiro dia? Ela disse sim. Fiz a segunda pergunta: e você obedeceu a Deus, confessando este Jesus com a sua boca e crendo em seu coração? Ela disse sim. Então eu disse a ela: em nome de Jesus Cristo, pode ter certeza que você é salva. Deus promete prosperidade, mas você precisa dar o seu dízimo e as suas ofertas com fé e fidelidade. Deus promete cura física, mas você precisa se arrepender de pecados e transformar a sua vida. Deus promete proteção contra o diabo, mas você precisa ler a Bíblia, frequentar a igreja e viver da oração. Deus promete paz, mas você precisa perdoar os seus irmãos e pedir perdão também. Então veja, meus amados, Deus ele quer cumprir as suas promessas em nossas vidas, mas as promessas de Deus têm um preço. E o preço é esse: fé e obediência. Amém, irmãos? Obediência e fé. Se nós queremos ver as promessas de Deus sendo cumpridas em nossas vidas, esta é a nossa parte. A mesma de Maria, que acreditou e obedeceu as palavras do anjo naquele dia. No anúncio do primeiro Natal, Maria descobriu que os planos de Deus são eternos e as promessas de Deus são infalíveis. E em terceiro e último lugar, Maria descobriu que o poder de Deus é ilimitado. Olha o que diz o anjo: porque para Deus nada é impossível. Quando eu li este versículo nesta manhã, eu pensei no irmão Juscelino. Eu sei que a doença dele é crônica, de acordo com o médico, mas eu sei que para Deus nada é impossível. Se o irmão Juscelino não for curado, não é porque Deus não pôde, é porque Deus não quis. Deus pode todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. E mesmo gozando suas últimas horas ou dias de vida, Deus também pode levantar o Daniel da cama da morte. Para Deus nada é impossível. Que palavra maravilhosa para os momentos difíceis que nós estamos vivendo. Há tantas barreiras e tantas montanhas a serem ultrapassadas, a serem escaladas. Que incentivo maravilhoso para uma vida de oração. Para Deus nada é impossível. Eu acho que essa é uma daquelas mensagens que o pregador gostaria de estar ouvindo e não necessariamente pregando, mas alguém tem que pregá-la. Maria viu que o poder de Deus é ilimitado. E ela viu isso de duas maneiras: em sua própria vida e na vida de outras pessoas também. Primeiro, ela viu que o Espírito Santo faz o impossível. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A prova, irmãos, do poder de Deus apareceu em seu ventre.
E por 9 meses ela podia senti-lo. E depois ela pôde segurá-lo em suas próprias mãos. Agora eu quero que você saiba, este foi um único milagre, nunca mais aconteceu de novo, nunca mais acontecerá de novo, e nunca havia acontecido antes. Só Jesus Cristo nasceu sem a participação de um homem. Hoje em dia fala-se muito em clonagem, mas Jesus não foi clone de ninguém a não ser de si mesmo. Observe que Maria não pediu pelo milagre, ela apenas acreditou nele. E assim também a nossa igreja não precisa ficar buscando por milagres. Os milagres vão acontecer de acordo com a vontade de Deus, e quando acontecer nós iremos acreditar, nós iremos abraçá-los e nós iremos agradecer por eles. Quem diria que em 3 anos nós teríamos um templo batista Maranata na cidade de Ribeirão Preto, com a sua própria sede no bairro City Ribeirão? Quem diria? Ninguém. Nós não pedimos, nós não buscamos, mas quando Deus mostrou que poderia fazer esta obra, nós acreditamos e nós colaboramos, amém, irmãos? Mas há 3 anos nós não fazíamos ideia, nós só sabíamos disso, não é, Pedro? Deus faria a obra dele, através da fé e da obediência. Os judeus, os israelitas, não sabiam que o mar vermelho iria se abrir. Eles apenas receberam a ordem: marchem, marchem. E uma vez que molharam os pés naquela água salgada, Deus começou a abrir aquelas paredes de água por onde eles passaram a seco. E assim também, quando nós retornamos para esta cidade, nós não sabíamos, e ainda não sabemos de nada do que Deus tem preparado para nós, mas através da fé e da obediência, Deus vai operar milagres, mais milagres, além daqueles que já temos visto, e só farão parte do milagre aqueles que tiverem fé e obediência. Há muitos milagres que Deus quer operar em nossas vidas, mas nós precisamos acreditar, nós precisamos colaborar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para ver milagres acontecendo. Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Maria também viu, irmãos, que os milagres são diferentes. Não são iguais para todos. Os meus milagres são diferentes dos seus milagres, porque nós somos diferentes. Nossas necessidades não são as mesmas. E eis que também Isabel, tua prima, elas eram como irmãs. Aliás, naqueles dias, primos, irmãos, eram considerados irmãos. Concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. A diferença entre os 2 milagres é que Maria era virgem, e de repente estava grávida. Isabel era velha, idosa, estéril, mas de repente também ficou grávida de seu marido. Os milagres acompanham a vontade perfeita de Deus e não a nossa vontade. Porque Deus curou alguém de uma enfermidade maligna, não obriga a curar todas as pessoas com aquela mesma enfermidade. Mas é certo que milagres podem acontecer com todos nós. Isabel, além de idosa, era estéril. O milagre dela não foi o mesmo de Maria, mas sabe o que foi o mesmo? O poder de Deus. O mesmo poder de Deus operando na vida de uma, operou também na vida de outra. E é por isso que é tolice ficarmos comparando os nossos milagres, mas é maravilhoso ver o Espírito Santo de Deus agindo na vida de todos.
Deus não abençoa o irmão ciclano da mesma forma que abençoa o irmão cicrano, mas Ele abençoa a todos. Ele abençoa a todos. E é isso que aprendemos com o primeiro Natal. Primeiro, os planos de Deus são eternos. Seu plano era a cruz do Calvário. Quando Ele anunciou o primeiro Natal, Ele tinha em mente a cruz do Calvário. As promessas de Deus são infalíveis. Ele prometeu a ressurreição de Jesus Cristo. E o poder de Deus é ilimitado. Ele prometeu um novo nascimento para todos os homens que creem. Assim como Maria, você e eu precisamos descobrir que Deus tem um plano para a nossa vida. Plano este que só você, com as suas atitudes e suas decisões, pode impedir. Ele fez promessas e tem poder suficiente para cumpri-las. Assim como Maria, cumpra-se em mim a sua vontade. Nesta manhã, você estaria disposto a dizer isso? Cumpra-se em mim a sua vontade. Ele pede por sua fé e por sua obediência.